Fala galera, questão de direito constitucional aqui, CESP 2015, PC, Distrito Federal. Em caso de do Poder Executivo, em caso de impedimento ou vacância do presidente e do vice-presidente da República, em caso de impedimento ou vacância do presidente ou do vice-presidente da República, a ordem de sucessão, está perguntando a ordem de sucessão, para ocupar o cargo de presidente da República será a seguinte. Olha só, aqui está falando presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do STF. Galera, essa questão pode cair na prova? Pode. Como também não pode? Eu não sei. Enfim, vamos lá, cabe a gente saber a resposta. Está lá no artigo 80, olha o que diz o artigo 80 da Constituição Federal de 88. Diz o seguinte: em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão suscetíveis. Eu vou usar o marca-texto aqui. Olha só o que diz aqui. Serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo, por que primeiro da Câmara e não do Senado? Em tese, porque a Câmara representa a vontade maior do povo ali, então é por isso. Mas enfim, nenhum deles representa, pelo menos não tem representado, né? É a minha opinião, mas também a minha opinião não cai em prova. A questão é a seguinte: artigo 80 tá baseado, essa questão tá baseada no artigo 80 e essa questão tá errada. Por quê? Por que tá errada? Perde foco não. Porque tá falando que é presidente do Senado. Olha só, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do STF. Olha só, aqui, cadê? Vacância do presidente da República. Em caso de impedimento ou vacância do presidente e do vice-presidente da República, a ordem de sucessão para ocupar o cargo de presidente será a seguinte. Então, ele falando a ordem de sucessão será a seguinte, tem que estar na ordem, ele não colocou em ordem. São esses três. Mas o certo seria o presidente da Câmara aqui e o do Senado para cá e o STF ali mesmo, paradão. Entendeu? Então, por isso que está errado. Se falasse assim, poderão suceder o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente dos deputados. Tá sendo genérico, tá dizendo que poderão suceder, mas aí que tá falando o quê? Tá sendo específico. A ordem de sucessão será a seguinte. Então fica atento aí, galera. Às vezes o pessoal fica atento a esses detalhes e o CESP cobra do candidato a interpretação da questão, né? Você não pode nem a mais nem a menos. Tem vezes que eles viajam, mas fazer o quê? Faz parte do jogo, né? Então, questão errada, valeu, Brasil.